M- Muito boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Guarda Volume ao vivo para qualquer lugar do mundo, né, cara? É isso aí, porque a internet chega onde você nem imagina. Então, nosso muito boa noite para você que tá aí. Já deixa seu likezão e se inscreve no canal, que hoje a gente vai falar sobre assistência social, cara. A gente tá com a Sara aqui. Nós recebemos aí, né, algumas indicações, então vamos recebê-la com o maior prazer e satisfação, falar de um tema muito importante. Antes disso, é lógico que vamos falar da nossa engrenagem, que é as empresas que fazem o guarda-volume rodar, né, cara? Vamos falar da Cell Shop, que é a maior loja do Paraguai, cara. Comprando até $300, você concorre a um carro exclusivo da Xiaomi em dezembro, que a Cell Shop vai participar, vai fazer esse sorteio para vocês. Então, corre para a Cell Shop, gasta lá os $300, ganha um cupom para você concorrer ao carro. A Dávila Cutelaria Facas de Ponta, onde você compra facas para o churrasco com qualidade vitalícia. É pro resto da vida, cara. Você comprou, precisa de assistência, procura a Dávila Cutelaria. Descontão, 5 lojas em Foz, cara. Está espalhado pelos principais bairros da cidade. Você compra com aquele preço bacana que só o Descontão tem para você, para qualquer tipo de pessoas, assim, no sentido de idade, cara. Tô até meio perdido que eu tô com pressa aqui, cara, né? Então, procure o Descontão para você comprar com preços arrasadores. O Lobby, Cachaçaria Água Doce, Arguile Foz e Paris 6, com a jogadinha do seu aniversário, foz.com.br. Você acessa esse site e lá você pega cupons para fazer o seu aniversário com preços bacanas nessas empresas aí que fazem parte do Grupo Lobby. Então acessa agora mesmo para você comemorar o seu aniversário da melhor qualidade possível, cara. E para encerrar, a EV2 Engenharia Solar. As minhas placas já estão instaladas ali em casa, cara. Só falta agora a Copel ir lá ligar, mas ó, não vejo a hora de começar a economizar energia solar, cara. Essa parcela é a última que eu paguei de R$700. Deus queira, cara. Então vamos nessa. Sara, muito obrigado pela tua presença, para a gente poder aqui trocar uma ideia, né? A gente recebeu algumas indicações sobre o teu trabalho e estou muito feliz. Espero que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para esse bate-papo ser muito importante para as pessoas que vão assistir a gente. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui e poder falar, né, sobre o acolhimento familiar, que é um tema tão importante na nossa cidade e no Brasil todo. Legal. Você é de onde, sabe? Eu sou de São Paulo, moro no ABC, em Santo André, sou assistente social e já trabalho há 18 anos na alta complexidade, que é com serviços de acolhimento, né? Certo. Seja institucional ou serviço de acolhimento familiar. Tá, e você veio para Foz do Iguaçu para ajudar a galera aí. Como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Isso. Atualmente eu trabalho dando formação em vários lugares do Brasil e Foz é uma das cidades que eu acompanho. Então, essa semana eu vim para cá para dar uma formação para a equipe da AFA, né? Que é uma instituição que a gente tem aqui em Foz, muito conhecida. E eles executam o acolhimento familiar e também para acompanhar outros serviços. Legal. Há quanto tempo que você já tá fazendo isso daí? Que eu estou trabalhando com formação, já vão fazer uns 2 anos. 2 anos. Isso. E você consegue identificar alguma diferença entre São Paulo e Foz do Iguaçu com essa complexidade de fronteira, alguma coisa assim? Eu não só entre São Paulo e Foz do Iguaçu, mas em vários lugares do Brasil, né? Apesar da política de assistência ser nacional, cada lugar executa de um jeito. O que eu pude observar essa semana aqui é o comprometimento das pessoas que executam esse trabalho. Foz é uma cidade muito hospitaleira, né? Eles acolhem as crianças com muito carinho, então é muito gratificante para mim estar aqui. Legal. Você pode explicar para mim o que seria realmente esse acolhimento? Quais são as fases? E explicar para a galera que está em casa qual que é realmente o intuito do acolhimento. Sim. O acolhimento familiar é uma das modalidades de acolhimento que existem hoje na política de assistência. Então, uma criança que precisa ser afastada da sua família de origem por uma medida judicial, ou ela vai para um acolhimento institucional, ou ela vai para o acolhimento familiar. No acolhimento institucional, ela mora em um ambiente coletivo, com outras crianças também. No acolhimento familiar, é um atendimento individualizado. Então, a gente procura famílias voluntárias que passam por um processo de seleção e aí, quando estão prontas para acolher, elas recebem na sua casa uma criança e cuidam dela até essa criança poder ou voltar para a família de origem ou ir para a adoção.
Tá, ela tem um tempo determinado para esse acolhimento? O acolhimento ele pode durar até no máximo 18 meses. Porém, assim que a criança chega, a gente já inicia as buscas pela família de origem para poder ajudá-la a superar os motivos que deram origem ao acolhimento e para essa criança poder voltar para casa. Ou seja, o acolhimento familiar não é só uma família cuidando de uma criança. Na verdade, é uma família podendo ser apoio para outra família em um momento de necessidade. Então, enquanto a família acolhedora cuida da criança, existe uma equipe técnica composta por assistentes sociais e por psicólogos que acompanham essa família de origem para ajudá-la de verdade, assim, a entender a sua história e a ressignificar aquele momento difícil que ela está vivendo para a criança poder voltar para casa. Entendi. Na maioria das vezes, essas crianças que na fase de acolhimento, elas ficam com a família acolhedora, na maioria das vezes, ou essa forma de fazer com que a família de origem se restabeleça e volte? Como que fica essa questão? Quando a gente esgota as possibilidades com a família de origem, e quando eu falo esgotar, é de fato esgotar mesmo, o que isso significa? Existe toda uma metodologia de trabalho que a gente vai atuando junto com esse pai e com essa mãe. Se eles não têm condições de ficar, a gente vê um tio, uma tia, um avô. A gente esgota todas as possibilidades. Se não der de fato para essa criança voltar, a gente faz um trabalho para que essa criança possa se despedir, né, da sua família e aí começa a prepará-la para ir para a família adotiva. A família acolhedora não é essa família adotiva. O acolhimento familiar ele é temporário. Coisa, hein? Por quê? Eu explico. Boa. Porque, pessoas... ficou na cabeça, você imaginou, um casal que quer muito ter filho, ou que já tem filho, que nem no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 filhos, mas a minha esposa, né, a gente, por um procedimento, a gente acabou, ela não pode engravidar. Mas, digamos que a gente, né, pega uma criança lá no sentido de acolher, e a gente, 18 meses, acho que é um tempo longuíssimo para que você... tem um afeto para a criança e depois tem que mandar para adoção. Isso que ficou na minha cabeça, assim. E eu acho que essa pergunta é muito importante, porque acho que esse é o maior mito do acolhimento familiar, porque todo mundo fala, mas e se eu me apegar com a criança? E se eu me vincular? Primeiro que é impossível você cuidar de uma criança e não se vincular com ela. Impossível. E a gente precisa de adultos que se vinculem com as crianças. Um bebezinho tem poder de encantar um adulto, porque ele precisa de adultos que se encantem por ele. E esse não é o problema. A questão é a gente encontrar famílias com o perfil para ser uma família acolhedora. A adoção ela é um projeto de família. Eu adoto porque eu quero ter um filho. O acolhimento familiar eu faço para exercer uma função social no mundo. Porque nem todas as crianças que vêm para o acolhimento, elas vão para a adoção. A maioria volta para a família de origem. Interessante. Então eu preciso de famílias que entendam o seu papel e famílias que consigam lidar com despedidas. De fato, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Por isso é tão importante esse processo de seleção que a gente faz para a pessoa se tornar uma família acolhedora. Porque você ter filhos ou cuidar de crianças não garante que você vai conseguir se despedir delas depois. E você acompanha essa situação? Sim, acompanho essa situação e eu também já fui família acolhedora. Eu entendi. Né? Conta pra gente um pouquinho de como que é estar numa situação dessa, nessa separação, porque por mais que ela já é pré-definida a acontecer, tem datas e tudo mais, como que funciona? Como que você pode contar pra mim da situação em si? Claro. Primeiro que, só né, uma coisa importante que eu acho, que no Brasil a gente tem muita dificuldade para lidar com despedidas. A gente quer tudo para sempre. Quer que o filho fique para sempre com a gente, quer que o casamento dure para sempre, não é? Porém, as despedidas fazem parte da nossa vida. A gente está o tempo todo se despedindo de um namoro que não deu certo, de um emprego que você adora e você é mandado embora. Faz parte. No acolhimento familiar, a gente aprende a lidar com as despedidas. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que a criança chega, a gente já começa a prepará-la para ir embora. Então, quando a criança chega, o primeiro dia dela no acolhimento, a gente já diz para ela o que está acontecendo. Fala, olha, você vai morar por um tempo
na casa de uma família acolhedora, eles vão cuidar de você enquanto a gente vai atrás do seu papai e da sua mamãe para entender o que aconteceu com eles e entender quem vai poder cuidar de você para sempre. Durante todo o período do acolhimento, a gente vai conversando com todos os envolvidos e explicando o que vai acontecer. Então, a despedida ela é um processo gradual e uma despedida bem cuidada garante, inclusive, que essa criança consiga se vincular com outras pessoas depois. Então, não é um processo de ruptura. E o mais difícil para a criança não é quando ela vai embora da casa da família acolhedora, porque a gente prepara ela para isso. O mais difícil é quando ela chega, Magno. Porque ela chega por uma determinação judicial e o motivo do acolhimento pode ser inúmeras coisas. Pode ser uma questão de violência, né? Pode ser uma questão de negligência, pode ser por uso abusivo de substâncias. Então, tem muitas coisas que trazem a criança para o acolhimento. E esse é o momento mais difícil para ela, e não quando ela vai sair da casa da família acolhedora. Agora, né, falando, né, pensando aqui do lado dos acolhedores, é claro que é difícil. É claro que a gente se emociona. Lógico. Porque mesmo, né, eu que já trabalho há tanto tempo com isso, é claro que eu me apaixonei pela garotinha que eu conheci. Mas agora... Faz parte. Sim, eu tava pensando numa coisa aqui que eu achei bem interessante, que eu acho que pode ser que fique na cabeça dessa criança. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. No sentido de pertencimento. Eu acho que por mais que a criança passe por várias situações, né, indesejadas, dependendo da idade, ela ainda não entende muito o que está acontecendo. Eu acredito que seja isso. E daí, esse sentimento de pertencimento, de não estar sendo pertencente àquela família, eu acredito que é isso que faz com que essa retomada seja mais fácil. Uhum. É isso? Primeiro que todas as crianças, independente da idade, até um bebezinho, eles entendem tudo o que a gente diz. Pode não ter o mesmo raciocínio lógico que a gente, mas eles entendem. Então, a gente conversa com todos. Pode ser um bebezinho de dias. A gente vai conversar com ele sempre e dizer o que está acontecendo. Isso é uma coisa bem importante, né? A gente tem, inclusive, algumas metodologias para falar sobre a história de vida, né, da criança com ela. Conforme o processo vai caminhando e as coisas vão acontecendo, a gente vai preparando ela aí para esse momento, né? Então, eu acho que a questão não é o entendimento da criança. Acho que o ponto crucial é a dificuldade dos adultos em lidar com isso, porque as crianças conseguem entender. Sério? Né? Sério. Ó, eu acompanhei diretamente 106 crianças no acolhimento familiar. Todas saíram muito bem. E quanto mais vinculadas elas eram com as famílias acolhedoras, mais fácil era a despedida. Olha só. Que interessante. Como assim? Ela Você pode consegue explicar um entender. pouquinho melhor? A criança, quando a gente fala para a criança, olha, sua mãe não está podendo cuidar de você agora, por isso você vai morar na minha casa até a gente entender se você vai poder voltar para a sua ou se você vai para outra família. Ela consegue entender. Olha agora, só. o que eu preciso? Eu preciso de adultos que consigam fazer isso. Por isso é importante que as famílias acolhedoras entendam que se ela tem o desejo de adotar, ela não pode ser família acolhedora, porque daí as coisas se misturam. Entendi. O acolhimento familiar, Magno, não é uma família cuidando de uma criança. Na verdade, é uma família podendo ser apoio para outra família em um momento de necessidade. Por exemplo, Entendi. eu tenho uma filha de 13 anos, adolescente, cheia de energia. Eu tô passando por um período difícil, não tô conseguindo cuidar dela. Eu vou precisar que você e sua esposa cuidem dela para mim por um tempo, até eu ficar bem, ela poder voltar para casa. Essa é a lógica do serviço. Entendi. Uma família sendo apoio para outra família em um momento de necessidade. Entendi. Antes da gente entrar na parte dos pais, qual que são os critérios, assim, para a pessoa se tornar uma família acolhedora? Precisa morar no município, né? Precisa morar em Foz do Iguaçu, precisa ter a concordância de todos os membros da casa, então não dá, por exemplo, para você querer acolher e sua esposa não. Todo mundo tem que pactuar com isso, porque é um projeto que envolve todos, inclusive os seus filhos. Isso que eu ia perguntar, se até os filhos têm voto nessa parada. Tem, até os filhos participam, e é muito legal os filhos das famílias acolhedoras participarem disso, assim. Legal. Verem que eles podem ajudar outras crianças, a gente vai construindo pessoas muito mais solidárias, né? Com certeza. Não pode ter nenhuma dependência, né, química ou alcoolista ou algum comprometimento psiquiátrico. Esses são os critérios objetivos. Agora, existem alguns critérios que são subjetivos e que são importantes. Então, por exemplo,
Eu preciso de pessoas que consigam lidar com despedidas. Uma pessoa que não consegue lidar com despedidas vai ter muita dificuldade nesse trabalho. Eu preciso de famílias que consigam seguir regras, porque o acolhimento familiar, ele é uma política pública vinculada à vara da infância. Então, tem várias regras que as famílias precisam seguir. E eu preciso de famílias que entendam o lugar da família de origem. Então, famílias que têm muito preconceito em relação à família de origem das crianças não conseguem acolher. Porque você não acolhe uma criança, você acolhe uma história. E acolher a sua história é acolher também a sua família, né? Então, isso é importante. Entendi. É muito interessante nessa... Quando a gente fala de família acolhedora, a gente não consegue muito entender como que isso acontece. Mas é interessante saber desses bastidores, de como é feito esse processo para que as pessoas possam entender. Uhum. E às vezes, muitas vezes a pessoa fica, cara, eu queria ajudar de alguma forma, mas não entende qual que é o processo. Uhum. Eu acho que essa parte de desligamento, eu acho que deve ser complicado. Mas também, eu acho que por parte da criança tem esse lance que eu acho que eu tenho certeza que é o lance do pertencimento. Sim. Né, da criança, por mais que seja, eu acho que ela ainda vai querer voltar para casa. As crianças sempre querem voltar para os seus pais. Independente da situação dos pais. Independente da situação. Sei lá, um ou outro caso que eu acompanhei que talvez envolvesse uma violência muito forte, aí não, mas a maioria quer voltar para casa. E as crianças chegam no acolhimento muito machucadas e elas precisam encontrar um ambiente acolhedor para que ela possa, inclusive, reparar essa história, sabe? Eu sou do interior de São Paulo e minha avó sempre dizia que aquela coisa de que beijinho cura. Eu acho que é que amor cura, né? Então, quando as crianças vêm nessa situação de fragilidade e encontram ali adultos dispostos a acolhê-la, isso por si só já faz muita diferença, né? Então, assim, ela vai ser separada da sua família. Ou ela fica com uma família acolhedora ou ela vai para uma instituição. E existem muitos estudos e muitas pesquisas que comprovam que o acolhimento institucional é prejudicial para o desenvolvimento dos bebês, das crianças pequenas principalmente. Um bebezinho que mora em uma instituição de acolhimento, ele pode perder até 4 meses do seu desenvolvimento. Olha só. Por quê? Porque uma instituição, por melhor que seja, não é uma casa. É um ambiente coletivo, com poucos adultos para cuidar. Então, esse bebê, às vezes, acorda olhando para uma pessoa, dorme olhando para outra pessoa. E isso tem um impacto no seu desenvolvimento. Entendi. Então, é muito importante que eles não estejam em instituições, estejam com famílias acolhedoras. Existem campanhas nacionais e internacionais que lutam pelo fim da institucionalização nessa faixa etária. E na questão dos pais, assim, dos pais biológicos dessas crianças, qual que é o maior, vamos dizer assim, o que mais acontece dentro dessas famílias para que essas crianças sejam afastadas dos pais? O principal motivo de acolhimento no Brasil é negligência da família, né? Depois vem uso de substâncias. Estou olhando aqui para as meninas para ver se eu lembro. A negligência seria maus tratos? Não, negligência, por exemplo, uma mãe que trabalha longe e não tem vaga na creche, precisa deixar os filhos mais velhos cuidando do filho mais novo. Isso é motivo de acolhimento. Porém, a negligência dessa mãe, que está tentando trabalhar para cuidar dos filhos, ou do Estado, que não oferece uma vaga período integral? Só um exemplo, né? Então, assim, quando a gente olha para os motivos de acolhimento, a gente sabe que a pobreza é o principal motivo. Mesmo o ECA dizendo que pobreza não é motivo de acolhimento. Por quê? O Brasil tem uma cultura muito forte de culpabilizar as famílias pobres pelo fracasso dos seus membros. Então, uma mãe pobre que tem o seu filho acolhido, ela é culpada pelo acolhimento do seu filho. E aí eu faço um recorte de gênero porque ninguém fala do pai que abandona, mas todo mundo fala da mãe. Né? O que eu mais ouço é, mas como que essa mãe deixou esse bebê ser acolhido? Mas como que essa mãe fez isso? Ninguém fala do pai, né? É verdade. Então, assim, já temos uma questão aí, né? E as crianças que chegam para o acolhimento são filhas das famílias pobres. Ninguém acolhe uma criança de uma família rica. E não significa que em famílias ricas não tenham problemas de violência. Eu tenho certeza disso. É só ver os casos que aparecem na mídia. Henri Borel, Nardoni, Menino Bernardo. E não são casos que foram para o acolhimento. Então a gente precisa ter esse olhar crítico, sabe? Que as famílias das crianças não são bandidas. Um caso ou outro tem uma questão, mas não é a maioria. A maioria são famílias pobres,
né? Então, o nosso papel não é simplesmente pegar essas crianças e mandar para adoção, é cuidar dessas famílias para que essas crianças possam voltar para suas casas. Entendi. E se isso não for possível, mesmo assim, cuidar dessa história. Porque o que acontece? Mandar a criança para adoção, eu não estou resolvendo o problema. Essa mãe vai continuar tendo filhos que vão continuar vindo para o serviço de acolhimento. Então, nosso trabalho é acompanhar essas histórias, até para interromper esse ciclo de repetição. Entendi. Quando você falou da questão da negligência, isso é feito via denúncias, digamos, um vizinho que denuncia, alguma coisa nesse sentido? Sim, são denúncias, pode ser denúncias dos vizinhos, denúncia da escola, do posto de saúde que observou alguma coisa, e aí essas denúncias, elas chegam, né, ao Conselho Tutelar, faz também uma denúncia ao Ministério Público, e aí essa criança é acolhida. E aí, a gente tem uma outra questão aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é um país avançado em relação ao direito das famílias. Todos nós temos direito à saúde, educação, habitação, mercado de trabalho. Porém, as famílias das crianças que chegam para o acolhimento não estão inseridas nesses direitos. Não são famílias que já recebem um Bolsa Família, por exemplo. Não são famílias que têm vaga na creche. São famílias totalmente desprotegidas do Estado. Então, esse é um primeiro dado importante, né? Entendi. E uma segunda coisa, o acolhimento, ele é a 7ª medida a ser aplicada no ECA. Porém, muitas vezes aqui no Brasil, ele é a primeira a ser tomada. Então, primeiro eu tiro a criança da família e depois eu vou verificar o que ela precisa. E tal. Entendeu? Porque tem casos que às vezes é isso, é você conseguir uma vaga período integral, é você colocar essa mãe num programa de transferência de renda, é você ver se tem uma outra pessoa da família que pode ficar com a criança. Só que muitas vezes isso não é feito. Que coisa! Pois é, então a gente trabalha muito, luta muito, inclusive, para investir mais em programas de prevenção ao acolhimento. E aí aqui em Foz a gente tem um programa ótimo que é executado pela AFA também, se chama Guarda Subsidiada, onde tem uma equipe técnica que acompanha essas famílias para evitar que essas crianças cheguem no acolhimento. Então essas famílias conseguem aí receber um recurso financeiro e muito mais do que isso, tem o acompanhamento de uma equipe. Então é isso, a gente precisa investir em programas assim, que assim a gente diminui o número de crianças indo para o acolhimento. Por quê? Para a criança é sempre ruim sair da sua casa. Lógico. Ainda mais assim numa situação que, digamos que a criança, na visão de outras pessoas, né, da vizinhança e tudo mais, que faz essa denúncia e enxerga essa negligência, muitas vezes dentro de casa, a criança não tem essa noção do que está acontecendo. Eu acredito que é isso, né? Sim, é isso. E é a referência de cuidado que ela tem. Por pior que seja, né? Mesmo que não seja, né? E aí, quando eu falo da importância de cuidar das famílias, independente, né, do encaminhamento, posso contar um caso? Fica à vontade, cara. É que tem um pode caso falar o que você quiser, cara. Pode falar. Que eu gosto de contar, porque eu acho que ilustra muito bem, né, essa situação. Nós recebemos uma vez um bebezinho para acolhimento, ele tinha 8 meses e ele ficou 8 meses internado. Ele nasceu com um problema bem grave no coração. Eu trabalho muito na região central de São Paulo, onde fica o fluxo da Cracolândia, né? E aí, quando ele chegou no nosso serviço, veio um papel falando muito mal da mãe dele, porque ela brigou no hospital, porque ela foi no fórum, quebrou um vaso. E eu sempre falo que a gente não pode acreditar em histórias únicas. A gente precisa encontrar as pessoas para que elas possam contar a sua versão das histórias e para a gente poder cuidar delas, né? E aí eu sabia que essa mãe ficava ali na região do fluxo, né, da Cracolândia, e aí a gente começou a fazer um trabalho que chama busca ativa, que é ir até o território para procurá-la. Na primeira vez que eu fui até o fluxo, não a encontrei. Tudo bem, voltei uma segunda vez, porque não desisto, né? Na segunda vez, eu vi ela de longe, estava fazendo uso, a gente não pode fazer abordagem. Na terceira vez que eu fui até lá, eu consegui sentar ao lado dela na calçada e falei, olha, meu nome é Sara, eu tô com seu bebê, que dia eu posso vir aqui falar com você? Ela olhou bem para mim e falou, amanhã às 6 horas da manhã. Eu moro em Santo André, não sei quem está ouvindo, se vocês conhecem como que é São Paulo, mas Santo André não é perto do centro da cidade. E eu odeio acordar cedo, porém, no outro dia, às 6 horas da manhã, eu estava lá. Por quê? O que a gente combina com as crianças e com as famílias de origem precisa ser cumprido. Mesmo ela estando naquela situação. Sim, mesmo ela estando naquela situação. E aí eu vou até lá no outro dia, às 6 horas da manhã, e começo a conversar com ela.
E aí, ela fica bem surpresa, né, quando eu chego, porque ela não tá acostumada as pessoas irem atrás dela. Ninguém vai atrás de uma pessoa que tá no fluxo da Cracolândia. E aí, ela me conta que ele é o 9º bebê. E ela sabia disso porque todas as vezes que nascia um bebê, ela fazia um corte no braço esquerdo, que é o braço do coração, para ela não esquecer os filhos. Por 8 meses, ela visitou esse bebê no hospital, mas ninguém deixou ela pegar ele no colo, porque ela ia suja, porque ela estava na rua. Ela escolheu um nome para o filho, mas nem isso foi respeitado, deram outro nome para o bebê dela. Era uma mãe que já estava há 20 anos em situação de rua. Não tinha contato com a família extensa e devido, né, ao uso do crack, ela tinha algumas questões de saúde mental também. Não tinha como ela ficar com esse bebê. Porém, ela dizia para mim, eu quero cheirar o cabelinho dele, porque ele tinha cachinho só aqui no topinho da cabeça, né? E aí eu proponho de fazer uma despedida entre ela e ele. E aí no começo foi muito difícil convencer as pessoas de que era uma boa ideia, mas eu sou insistente, né? Toparam fazer esse encontro, marquei a despedida, no primeiro dia ela não conseguiu ir, afinal não é fácil você se despedir do seu filho. Imagina. No segundo dia eu mudei a estratégia, né, eu fui encontrá-la no fluxo pra gente ir junto, e aí ela tava toda bonita, comprou uma blusa nova, tava com esmalte na unha, e eu vou andando com ela na rua e vou dizer, nossa, você tá tão linda, e ela fala, ai, sério, eu quero que ele me veja bonita, porque eu quero que ele lembre de mim bonita. E aí a gente vai até o encontro, ele é um bebezinho que ficou muito tempo internado, então ele tinha um corpinho duro. Não sei o nome científico para isso, mas tem um nome quando o bebê fica rígido, sabe? Porém, quando ela pega ele no colo, o Magno, ele se encolhe no colo dela. Foi impressionante, assim. Dá pra ver que ele realmente a reconheceu. Ela falou algumas coisas no ouvidinho dele, cheirou aqui a cabecinha, deu uns beijinhos, e entregou ele pra mim e foi embora. Para as pessoas que estão ouvindo, para algumas, talvez não faça muito sentido isso que eu vou falar, mas isso faz toda a diferença. Esse bebezinho vai para adoção, mas ele não vai levando uma história de um bebê que foi abandonado no hospital, porque ele não foi. Ele vai levando uma história de amor. Para essa mãe que fica, fez muita diferença. Ela deixa uma cartinha para o filho. E na carta ela fala, filho, a cabeça da mamãe funciona de um jeito diferente das outras pessoas. Por isso eu não posso cuidar de você e por isso agora você vai para outra família. Mas eu estou muito feliz porque pela primeira vez eu estou podendo contar a minha história. Depois disso, essa mãe conseguiu fazer uma laqueadura e hoje ela trabalha em um dos espaços da prefeitura lá em São Paulo. Caramba, cara. Que história, hein? Digamos que esse momento foi que mudou a história dela. Dele. Porque mesmo sendo um bebezinho, levar essa marca de abandono é muito pesado. É o lance do não pertencimento. Né? Já pensou você crescer com aquela dúvida? Poxa, mas por que minha mãe não quis ficar comigo? O que aconteceu que ela me abandonou? E ela não era uma mãe louca que abandonou ele no hospital, ela visitava ele no hospital. E aí falam pra mim, poxa, mas ela quebrou um vaso. Você não quebraria um vaso se alguém tirasse seu filho? Ainda mais na situação dela, né? Óbvio, eu quebraria o negócio todo, assim. Então as pessoas olham para as famílias de origem já com um olhar muito de criminalização, sabe? Já colocando elas como bandidas, como se elas não amassem os filhos e não tem nada a ver, né? Sempre olhando às vezes pro lado da negligência, sem olhar pelo fato em si, né? Sim, e tem algumas famílias, né, eu falo muito assim, que nem sempre a mãe que dá a vida, a mãe consegue cuidar pro resto da vida, e tá tudo bem. A gente vai cuidar dessas histórias, né? Nem toda mãe vai conseguir ficar com seu filho, mas toda mãe precisa ser cuidada. Porque se eu não cuido dessa mãe, outras crianças vão nascer e que vão vir pro acolhimento. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi a questão de você poder entrar lá na Cracolândia, porque eu vi uma matéria esses tempos atrás, que era um cinegrafista amador, que tem um canal no YouTube, e ele tava tentando entrar lá dentro, né, ele não queria filmar as pessoas e tal, mas ele não conseguiu. Como que vocês conseguem esse acesso para entrar lá, para, digamos, acompanhar essas pessoas nessa situação? Primeiro, eu já faço isso há bastante tempo, né, então hoje eu já sou bem conhecida lá na região, assim, eu vou lá, o pessoal fala, vamos fumar? Eu falo, não posso, tô trabalhando. Pessoal, Imagina. não uso drogas, calma. Mas assim, acho que tem todo um jeitinho também que eu não tô lá pra criminalizar ninguém, né? E eles sabem o trabalho, né? Que é ir atrás das pessoas, de encontrar as famílias. Inclusive, eles ajudam a achar as pessoas,
né? Tem um fato que é engraçado, mas Fica à uma das vontade. primeiras vezes que eu fui na Cracolândia, eu ainda era mais novinha. Hoje eu sei que para entrar lá, eu não vou com nada que chame atenção, não vou olhando para ninguém, tem todo, né, um jeitinho assim, né? Mas no começo eu fui com uma bolsa, e aí um rapaz veio me assaltar e não tinha nada na minha bolsa. Ele falou, poxa vida, você não tem nada? Eu falei, não tem, mas eu tô procurando uma pessoa. Ele achou a mãe pra mim, ainda me paquerou no final. Eu falei que foi até bom pra minha autoestima. Né? Então assim, eu não sei, eu acho que você vai construindo parcerias, né? Hoje eu chego até lá, eles falam, quem você veio procurar e tal, e eles encontram as pessoas para mim. Não são os serviços da prefeitura que encontram, são os próprios moradores dali. Então acho que é olhar para eles e não colocar nesse lugar de criminalização, porque eu não sou da polícia. Então às vezes eu pergunto lá, falo, qual que é a sua profissão? Sou traficante, eu escrevo autônomo na ficha. Afinal, bom, é um trabalho autônomo e eu não tenho nada com isso. Não, esse é problema dele com a justiça. Ele faz o problema dele, eu não tô lá para vigiar e para criminalizar. Se ele vai poder cuidar do filho trabalhando no tráfico, aí é uma outra coisa que eu vou trabalhar com ele, inclusive, né? Entendi. Mas não vou lá para criminalizar. Então, eu acho que é isso, sabe? Qual que é a maioria dos casos, por exemplo, você citou de uma mãe, mas tem de um pai também, de um irmão, ou até de uma própria criança que você possa contar que você viveu lá? Ai, nossa, eu vou ficar aqui a noite inteira Cara, contando. vamos mas, nessa. Ó, tem um caso muito bonito de um pai que, dentro do fluxo da Cracolândia, fazendo um uso super abusivo de crack. Ele, né, tinha um relacionamento lá com a mãe dos filhos. Ela também fazia um uso abusivo. Ela vai ter a bebezinha no hospital. Essa bebezinha vem para o acolhimento. A gente começa a fazer um trabalho com esse casal. E é um trabalho que envolve toda uma metodologia, tá? Não é simplesmente pegar a criança e devolver para os pais, não é assim que funciona. A gente, de fato, faz um trabalho muito extenso junto com a rede de serviços, reunindo posto de saúde, espaços da assistência, para que todo mundo ajude ali essa família a se fortalecer, inclusive fortalecendo ela dentro do próprio território. A mãe das crianças, ela não consegue, né? Ela realmente continua fazendo um uso muito abusivo. Esse pai, aos poucos, a gente consegue inserir na terapia, começa a trabalhar, e ele começa a se organizar, e ele consegue sair de lá e assumir a guarda dos 2 filhos, e hoje ele mora na Colômbia com os filhos e tem uma granja de codornas. Olha que legal, cara. Ele sempre me manda foto das codornas dele lá. E a mãe? A mãe não conseguiu se organizar, ela continua lá fazendo um uso abusivo, né? Então, e como ele conseguiu, e hoje ele tá com os filhos. Já é uma vitória, né? Nossa, uma super vitória. Muitas pessoas falam pra mim, nossa, mas qual que é a fórmula do sucesso? Você faz uma coisa mágica. Primeiro que tudo isso que eu tô falando aqui é o que tá previsto na política. Esse trabalho com as famílias, ele tem que acontecer. Não faço esse trabalho que eu sou boazinha. Não, tem que acontecer. Mas talvez tenha um diferencial que eu acredito, sabe? Eu acredito nas famílias de origem. Eu acredito, falavam pra mim, mas você acha que esse pai vai conseguir? Eu falava, eu acho que vai. Porque eu acho que eu recebo meu salário para acreditar nas famílias, sabe? E o trabalho com as famílias é colocando luz no que elas têm de potente. E eu garanto para vocês que ela tem muito mais potência do que fragilidade. E é colocando luz no que é potente que eu vou cuidando do que é frágil, sabe? É aquele negócio de olhar pro pudim e não pro buraco, entendeu? Entendi. Então a gente entende quem são essas famílias, cria um vínculo com elas, descobre quais são as potências que ela tem e começa a atuar aí, reforçando o que é positivo, não focando no problema. Porque às vezes a gente fica preso só no que é ruim. Ah, porque isso... Não, eu sei o que é ruim. Por isso que a criança veio para o acolhimento. Eu vou cuidar do que é ruim, mas eu vou cuidar do que é ruim focando no que é bom. Então, você é bom, você consegue, você dá conta. Vamos lá, eu vou com você. E nesse caso, por exemplo, desse senhor aí, né, que hoje tá bem, graças a Deus. Mas como que foi feito esse trabalho para que chegasse ao ponto de falar, a partir de hoje você está apto a receber os seus filhos de volta? Como que é feito esse processo para que ele volte a ser inserido na sociedade de uma forma, né, mercado de trabalho, ser um pai, ter todas as condições financeiras e também psicológicas para ter a responsabilidade de ter um filho, por exemplo, de cuidar. E não só isso, até para a própria vida em si, né?
E um pai que fazia um uso abusivo de substância. Olha É aí. importante dizer isso, assim, isso. porque às vezes a gente olha para as pessoas que fazem uso abusivo e já descarta, né? Muitas vezes eu escuto isso. Não, mas essa daí já... Não, a gente não descarta ninguém aqui. Tá todo mundo no bolo, né? Então, o primeiro passo foi criar um vínculo com ele. A gente foi criando um vínculo. E o vínculo se constrói estando junto. Então, eu não esperava ele ir para os atendimentos dentro da minha sala com ar-condicionado. Uma pessoa que está em situação de rua, ela precisa que eu vá até ela para me vincular com ela. Então, eu ia muito até lá a região, e aí eu saía com ele, a gente ia tomar café, ia tomar um sorvete, ele me mostrava os lugares lá no centro que ele gostava. Então, você vai criando um vínculo. A partir daí, você começa a fazer um trabalho levantando com a história de vida desse pai. Como que ele chegou? O que aconteceu na vida dele que ele foi parar lá? Quem que é essa pessoa? Então, é todo um resgate que a gente vai montando, né, dessa história. Então, era um pai que era da Colômbia, que teve uma questão com a justiça de lá, que foge da Colômbia, passou por vários países até chegar no Brasil, né, e acabou ficando lá no fluxo da Cracolândia. Então, a gente faz todo esse levantamento. Quando eu tenho todas essas informações, eu começo a trabalhar com esse pai um plano de metas. A gente desenvolve um plano de trabalho, que não é escrito por mim, decidido por mim, é escrito por ele. Então eu falo, sua filha está acolhida por isso aqui. Como que a gente resolve isso aqui para ela voltar para casa? Você quer sua filha de volta? Quero. Justiça disse que ela está acolhida porque você faz um uso de substância e está na rua. Como que a gente resolve isso? E aí ele vai trazendo o que ele acha que é importante para ele. Na época eu não me lembro direito, mas acho que ele coloca, né, que era importante para ele ter um trabalho, ter uma moradia. Coloca algumas coisas assim. E aí a gente vai. Então, se o importante é ter o trabalho, como que a gente tem um trabalho? Elaboramos com ele um currículo, fui um dia com ele no posto de atendimento ao trabalhador para olhar as vagas e fazer um cadastro, inseri ele na saúde para fazer o acompanhamento e controle ao uso de substâncias, conseguimos inserir ele em uma terapia e começamos um trabalho para ir atrás da família dele, porque ele já estava mais de 20 anos sem ver. A mãe dele achava que ele tinha morrido, assim. E como que é esse encontro? Eu falo que, olha, eu posso trabalhar como detetive também, tá? Senão... É porque eu encontrei a mãe dele pelo Facebook. Olha só. E mandei uma mensagem para ela ficou muito emocionada, porque ela achou que ele já tinha morrido, porque ele estava mais de 20 anos sem ter contato com a família, né? Entendi. E aí começamos a fazer chamadas de vídeo entre eles para ir fortalecendo a relação, né? Uma história bem dolorida, né? Lógico. E aí ele consegue ir para um albergue no primeiro momento, depois ele consegue alugar um quartinho para ficar, ou seja, ele foi se melhorando, foi saindo, foi caminhando, né? Nas visitas com a filha, ele ia mais cedo para fazer a papinha dela, ele levava as roupinhas dela, ele lavava e devolvia as roupinhas limpas depois. Olha só. Então a gente foi empoderando ele dos cuidados com a bebê, assim, até que chegou um momento que vimos, não. Acho que dá. Dá. E aí deu certo, né? E aí depois a gente conseguiu também, ele fica com o desejo de morar perto da mãe dele, porque ele sozinho, ele tinha essa filhinha e mais um menino, né? Ele com 2 crianças sozinho, aqui no Brasil estava muito difícil, e como ele já estava, né, nessa relação com a família, a gente conseguiu que ele fosse para lá e hoje eles estão muito bem. Que coisa, olha o quanto o entorno que você tem que fazer para reestruturar a vida daquela criança e também daquela pessoa para reestruturar totalmente o lar. Você teve que resgatar a família dele lá e encontrar. E como que foi esse impacto da família dele? Lógico, né? Você falou que eles acharam que ele já tinha morrido, mas a partir daquele momento que ele volta, que ele aparece, tipo assim, olha, eu tô vivo, eu passei um inferno, mas tô tentando mudar essa condição. Ele fala, eu tô tentando mudar porque eu quero cuidar dos meus filhos, né? E aí foi muito emocionante o reencontro dele, principalmente com a mãe, assim. Ele pediu desculpa pra ela, sabe? Foi bem emocionante, assim. E aí ela descobre, né, que o filho tá vivo e ainda que tinha 2 netinhos, né? E aí daí, nossa, cara. E aí lá na Colômbia, a gente também, não é só que ele voltou para lá e pronto, acabou, não. A gente fez todo um contato com a rede de lá para acompanhá-lo, né? Então, com os serviços de lá, da assistência, antes dele ir para lá, a gente já tinha articulado vaga na creche e na escolinha para as crianças, para não ficar desamparado. Então, ele vai para lá já com tudo muito articulado.
tá? A gente não entrega a criança e pronto, acabou. Pelo contrário, né? Então ele vai para lá e ainda ele é acompanhado pela rede de lá. E como que ficou essa conexão entre Brasil e Colômbia nessa situação? A gente acabou se comunicando muito com o fórum de lá, né? Que lá, aqui no Brasil, a gente tem a vara da família e a vara da infância. Lá é só a vara da família, né? Então a gente ficou muito na comunicação com a equipe e deu Consulado, tudo certo. alguma coisa? Isso, o consulado também ajudou na parte das documentações. Ou seja, a gente vai atrás de toda uma rede para deixar o esquema pronto. Não é só devolver a criança, porque eu acredito muito, óbvio, né? No retorno para a família de origem, é uma coisa que eu defendo muito, mas não é um retorno a qualquer custo. Lógico. É um retorno seguro, porque eu não quero que essa criança seja acolhida de novo. Eu quero que dê certo. Então, para a criança voltar, todo um trabalho tem que ser feito. Né? E a partir de qual momento que foi decidido, assim, olha, a mãe vai ser difícil e vocês decidem seguir o caminho com o pai? Como que funciona nessa questão? A mãe, ela não conseguia seguir aos encaminhamentos para poder diminuir o uso de substâncias. Ela tinha uma questão com uma dependência emocional maior do que o pai. Não sei se eu posso dizer isso, mas ela tinha uma questão maior que a dele. E ele foi seguindo e ela não. Porém, é importante dizer que o trabalho com ela continuou, tá? A gente não deixou de acompanhar ela. Isso que eu queria saber. A gente continuou acompanhando ela também. Ela conseguiu colocar um Implanon para não ficar grávida de novo. Ela foi encaminhada para os serviços da saúde. Agora, algumas coisas na vida são decisões pessoais que a gente toma. Eu falo muito para eles, eu não decido nada por vocês, eu tô aqui. Se você quer continuar fazendo, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se quiser, eu tô aqui. Entendi. Né? E também, eu acho legal contar que nesse trabalho, em nenhum momento eu chego para a família e falo, olha, para de usar droga. Não, eu nem falo disso. Nem falo. A gente vai resgatando outras coisas da vida da pessoa, até que a droga se torne só uma. Entendi. A nossa vida é como um cachinho de uva. Cada bolinha representa uma coisa. Tem lá a bolinha do trabalho, bolinha dos filhos, bolinha do esporte, bolinha dos amigos. A droga é uma das bolinhas. O problema é que ela vai fazendo a gente perder as outras bolinhas. Então, nesse trabalho, a gente vai tentando resgatar o que foi perdido. Até que a bolinha da droga vá diminuindo. Entendi. Eu não sei exatamente como que funciona, mas eu não sei se isso é verdade. Eu ouvi que no Brasil tem a lei, se eu estiver errado, você pode me corrigir, sobre o internamento compulsório, né? Onde a pessoa ela é internada mesmo sem querer. Numa situação dessa, se existe essa lei, ela pode prevalecer nesse sentido desse internamento compulsório? Existe a internação compulsória no Brasil, porém ela precisa de uma autorização judicial. Então, se eu quiser te internar à força, eu só posso fazer isso se tiver uma decisão judicial. Uma coisa importante, que nem todo mundo sabe. A minha linha de trabalho é muito na base da redução de danos, porque a internação compulsória, ela é na base da abstinência. Você para de uma vez, coloca a pessoa à força. Só que ela sai de lá e volta. Às vezes, nem mal chegou na clínica da internação compulsória, ela já está de volta no fluxo da Cracolândia. Não é uma coisa que ela tem um desejo que aconteça. E para dar certo, ela precisa ter o desejo, porque não é fácil você ficar sem o uso. Então, eu acredito muito nessa linha, assim, da redução de danos, sabe? E que eu sei que as pessoas, às vezes, não entendem. Que acham, não, interna a força e vai... O que eu vejo na prática é que não dá certo. Pode ser que um ou outro caso funcione. Pode ser não, tem casos que funcionem, né? Eu já conheci pessoas que deram certo com abstinência, porém a maioria que eu vejo é através da redução de danos, onde é aos poucos, não é de uma vez. Eu chego a pensar que, tipo, por ser uma pessoa maior de idade, a dificuldade de você infringir o direito dele de ir e vir, eu acho que isso pesa um pouco também, né? Porque a pessoa não pode olhar na condição dela naquele momento, na situação do vício. Mas a lei, ela vai olhar ele como cidadão. É isso? É isso. E aí ele tem as escolhas que ele pode fazer pessoalmente, né? Na redução de danos, a gente vai de verdade, assim, tô fumando 5 pedras, então vamos fumar 3 e fumar 2 mesclado?
A gente vai fazendo substituições. Vai beber, beleza, mas toma água junto, sabe umas coisas assim? Entendeu? Então, as 5 pinos de cocaína dá para fumar 2 Meu Deus. e 3 cigarros de maconha. Ah, beleza, acho que dá. Então, você vai fazendo substituições até ir diminuindo. Conheço muitas famílias. Com esse pai foi isso que a gente fez, né? Você vai trabalhando nessa linha e dá certo. Existe um tempo determinado para esse tratamento? Porque, além dessa pergunta do determinado, do tempo que você dedica nesse caso, mas também, além desse tempo, tem a questão desse... Me fugiu a pergunta, então vou ficar nessa daí. Esse tempo, existe um tempo determinado para que esse pai tenha um sucesso no tratamento? Com esse pai, se eu não me engano, acho que foi foi 1 ano e 1 mês. 1 ano e um mês. O acolhimento, ele pode durar no máximo até 18 meses. Porém, não significa que a criança vai ficar 18 meses acolhida. Pelo contrário, a gente trabalha para que ela saia o mais rápido possível. A média de tempo do acolhimento familiar, no parâmetro nacional, é de 10 a 12 meses, inclusive. Tá? Entendi. Então, é mais curto do que isso. Alguns casos chegam até 1 ano e meio e existem casos que passam disso. Porém, a gente precisa trabalhar nessa métrica. O trabalho com as famílias precisa respeitar esse tempo. Então, eu trabalho com prazo, porque não é bom para a criança crescer acolhida, mesmo que seja com a família acolhedora. Tá. Porque ela tem que ir para casa dela. Sim. A situação jurídica dela tem que ser definida. Então, a gente vai trabalhando com as famílias de origem com prazos. Então, quando eu monto o plano de trabalho dela, eu falo, aqui, vamos pensar. Você está dizendo para mim que você precisa de um emprego. Em quanto tempo a gente vai conseguir? 3 meses. Então, em 3 meses a gente vai tentar essa meta. Então, eu vou trabalhando com prazos com as famílias de origem. Tá, eu lembrei da pergunta. Por exemplo, como que funciona o início desse trabalho? Por exemplo, a criança foi afastada dos pais, aí esse caso chega para você. Um exemplo, como que funciona isso? Esse início de você escolher a pessoa, a criança que você vai fazer o acolhimento e até chegar aos pais. Como funciona esse começo? Como que é judicialmente e já na prática? Tá. Então, o Ministério Público determina o acolhimento, né? Então, essa criança está em uma situação de risco, não está segura com a sua família, o Ministério Público determina o acolhimento e aí essa criança chega no serviço. Antes dessa criança chegar, quando a gente já sabe que ela vai vir, eu já começo a olhar a família acolhedora que tem o perfil para recebê-la. O que isso significa? Depois que as famílias acolhedoras passam pelo processo de seleção, com cada uma eu penso no perfil que ela tem para acolher. Tem família que tem perfil para acolher bebê recém-nascido, tem família que tem perfil para acolher criança maior, família que tem perfil para acolher adolescente. Não importa, mas isso tem que ser respeitado. Então eu olho lá, vejo a família que tem o perfil e aí eu encaminho a criança para essa família. É um joguinho de encaixe, eu tenho que encaixar a criança e a família acolhedora certa. Isso é o primeiro passo. Depois de fazer o acolhimento, eu já inicio as buscas pela família de origem. Primeiro passo. Já começo a procurar quem é esse pai, quem é essa mãe, onde que eles estão. Começo a entrar em contato com os serviços da rede. Não tem endereço, está em situação de rua, vamos para a rua buscar, vamos procurar. A gente tem que encontrar. Encontrou a família de origem, eu começo a construção do meu vínculo com ela. E aí, para criar o vínculo, é o que eu falei, tem que estar junto, tem que estar disposto a isso. E o trabalho com famílias de origem não é simples, é difícil. Imagino. Mas nada na nossa vida é simples. Eu falei hoje à tarde, uma palestra que eu participei, que trabalho com família de origem é igual início de namoro, sabe? Início de namoro dá trabalho, você quer fazer uma coisa, não dá, aí você fica sem jeito, aí você pensa em desistir. Só que a gente não desiste, porque a gente tem o desejo que esse namoro aconteça. Então, para o trabalho com a família de origem acontecer, eu tenho que ter o desejo que ele aconteça. Sim. Tenho que ter o desejo de me vincular a essa família. Depois que eu me vinculo a ela, aí vai. Aí vai. Tá, você pode contar algum caso para mim, que no caso você tem a criança, tem a situação já dela tá no acolhimento e os pais têm endereço e você sabe onde eles estão. Porque, tipo assim, você olhar para um cenário onde os pais estão, né, viciados em drogas e tudo mais, mas aí quando você já chegou a encontrar uma outra realidade, no sentido de uma realidade sem o pai estar dentro de uma Cracolândia, por exemplo, que você pode contar? Porque acho que daí seria
eu paro para pensar que seria uma família supostamente tranquila. E quando a criança é tirada via judicial, o juiz determina e você vai visitar e tá lá o homem e a mulher e ninguém sabe o que tá... Gente, já passou por uma dessas? Muitas histórias assim. Cada história é um mundo inteiro, né? Mas me lembrei de um caso... meio pesado, mas vou contar. Fica à vontade. A criança já estava para ir morar com o pai. Já estava com a determinação judicial praticamente. Os pais estavam separados ou casados? Os pais estavam separados, a mãe estava no fluxo da Cracolândia, fazia um uso muito abusivo, perdeu a guarda, né, do filho, esse filho estava no acolhimento, e esse pai morava em outro estado, no interior, bem longe, e queria a guarda do filho. Só que, como era longe, a gente não consegue fazer a visita. E aí a gente pede para os serviços da região visitarem a família para ver se está tudo ok. E aí o serviço foi até lá e falou que estava tudo ok, mas eu tinha alguma pulguinha, algum feeling, sabe quando eu não ficava tranquila com o retorno daquele menino pro pai, não ficava, não sei te explicar o porquê, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Às vezes ele falava comigo, eu achava que faltava coisas, fugia de perguntas, era estranho. E aí eu consegui convencer lá o local que eu trabalhava, me pagar uma passagem para eu ir até lá e visitar o pai. E aí eu fui, né, com um assistente social. E aí a primeira coisa, né, esse pai dizia que ele era mototaxista. E aí quando eu cheguei lá na casa, ele não tinha moto. Aí já falei, bom, tá estranha essa história aqui, tá estranho. Como que ele é mototaxista e não tem moto, né? Mas tá. Aí falei, a gente precisa descobrir o que ele faz. E aí tinha uns meninos na pracinha, eu cheguei pros meninos e falei, onde que eu compro um mesclado? Aí eles apontaram o pai. Pessoal, calma, eu não uso droga. Juro que foi uma pergunta científica. Bom, apontaram o pai, ou seja, ele vendia drogas lá. Só que eu não podia chegar aqui em São Paulo, colocar no relatório que eu fui comprar um mesclado, a juiz ia mandar me prender. Tá louco, né? Olha quem que a gente tá pagando, né? Pelo amor de Deus. Doutora, se você estiver ouvindo esse podcast, eu não uso drogas. Deus do livre. E aí? Bom, ele precisava me contar. Porque eu trabalho muito numa linha, né? E eu falo muito isso para as equipes que eu acompanho, que é trabalhar com a verdade com as famílias de origem. Eu não mando um relatório para o fórum, para a vara da infância, sem antes ler com a família. Até porque depois o resultado vai ser tenebroso. Eu não minto para a família, a gente trabalha com a verdade. Então, para eu escrever isso, ele precisava me contar e eu ia precisar dizer para ele que eu ia escrever isso. E aí, bom, cara meio machistão e tudo mais. E eu tinha alugado um carro, né, para chegar até lá. E aí, no outro dia, eu combinei que ele ia levar a gente conhecer a cidade. E aí, quando eu cheguei com o carro, eu parei meio torto na vaga. E aí, eu desci do carro, ele falou, porra, a mulher não dirige direito. Eu falei, pois é, então, dirijo mal. Eu falei, o senhor quer dirigir para mim? Ele falou, mas eu não tenho carteira. Eu falei, mas eu confio em você. Aí, já ganhou um pouco ele. Né? Ele não tinha carteira, tá, enfim. Mas aí caiu por terra o mototáxi, né? Não, óbvio, já tinha caído, ele não tinha moto. E aí, bom, ele entra no carro e começa a mostrar a cidade, papo vai, papo vem, mas o que o senhor trabalha? Mas sou traficante, ele conta. E aí ele vai contando várias coisas que ele fazia, ele não era só traficante, tinham outras coisas também. Ilícitas ali na parada. Outras coisas ilícitas ali na parada, e ele nos conta tudo. E aí, beleza, contou. Mas agora vinha outra questão, eu precisava falar pra ele que eu ia colocar isso no relatório e que eu não ia ser favorável ao menino morar com ele, né? E eu não queria levar um tiro. Então, né, no outro dia, marcamos, né, para ir almoçar com ele. Ele levou a gente comer um caldo de piranha. Nunca tinha comido caldo de piranha. Eu já ouvi falar que é bom. Mas é forte, né? Ele levou. E aí, lá durante o almoço, eu falei, olha, né, o senhor tem um trabalho que é de risco. Como que vai ser para você, se esse menino vir morar aqui? Como que o senhor vai conseguir garantir que ele fique seguro? Porque a qualquer momento ele podia morrer. Porque ele mesmo vai nos contando de uma questão de briga entre facções, contando que ele podia ser preso. Tinha uma questão realmente, né? E aí eu vou conversando com ele e ele fala, de fato, eu não vou conseguir manter ele seguro, eu não consigo garantir que ele fique seguro. E aí ele fez uma carta para se despedir do filho. E aí eu volto, né, com essa carta super emocionante, assim, falando o quanto que ele ama o filho, né? E aí esse garotinho vai para adoção, né? E vai levando uma história também de uma despedida aí, né? E o pai teve muito essa consciência, sabe? Que coisa. Esse caso, agora me lembrou a questão do caso em Riborel.
Você chegou a acompanhar alguma coisa, tipo, se chegou a ser feito algum processo no sentido de denúncias, alguma coisa que poderia ter evitado essa situação? Eu não soube de nenhuma denúncia, mas aí eu acho que cai muito nessa questão que a gente fala da classe social das famílias, porque famílias ricas, a gente nem recebe denúncia para quase, sabe, assim, eu nunca recebi nenhuma, então acho que vem uma questão de classe mesmo, o acolhimento só atinge as famílias mais pobres, as famílias ricas, a gente nem recebe denúncias, só fica sabendo quando a criança já morre. Pior ainda, muito pior, porque esse pai tinha as questões dele lá, mas poxa, super consciente, nunca agrediu o filho, por exemplo, consciente, a gente pode dizer que foi um ato de amor que ele teve, né, com essa criança. Então, é isso. Interessante. Cara, eu achei muito legal nessa questão de quando você vai conversar com os pais, a gente entende que tem que ser feito um trabalho com a criança, mas assim, a partir do momento que essa criança vai ser acolhida, já é um passo para você recuperar a família, a questão da criança, e também como que funciona esse processo de quando a criança está acolhida. Como que funciona? É feito visitas periódicas? Tem um acompanhamento de um psicólogo? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Durante o acolhimento, quando existe a possibilidade, se não tem uma proibição judicial, né? Você tá com frio? Eu não. Não? Tá de boa? Então vai lá. Mas se você quiser diminuir, pode Não. É ela que tá com frio só. Pode falar. Se não existe uma proibição judicial, as crianças recebem as visitas da sua família de origem, que acontece na sede do serviço. Então, por exemplo, a AFA tem uma sede linda, né, com espaço bem gostoso, e lá elas recebem as famílias de origem. Aí a família acolhedora leva a criança até lá, né, e aí fica para visita com a família de origem e depois vem buscar. Olha, agora que você citou a AFA, gente, é aqui em Foz do Iguaçu, tá? É uma instituição aqui em Foz do Iguaçu de acolhimento, e é muito, eu acredito que a gente tem aqui 282 mil habitantes na nossa cidade. Eu acredito que é uma minoria que sabe dessa situação na nossa cidade. Eu acho que é uma minoria. Sim. Então é muito importante a gente frisar que existe uma instituição aqui em Foz séria que está fazendo um trabalho muito importante de acolhimento a essas crianças. Quantas crianças tem hoje ali na AFA, mais ou menos, nessa questão de acolhimento? A gente tem 30 crianças em acolhimento e 44 famílias acolhedoras. Ah, tá. 30 crianças e Isso. 44 famílias acolhedoras. Porque o que acontece? Você ter a família acolhedora não necessariamente significa que você tenha a vaga aberta. Por quê? Quando uma família acolhedora desacolhe a criança, se despede dela, ela precisa de um tempo para se preparar para receber outra. Entendi. Isso é importante. As famílias, é muito intenso o acolhimento. E o acolhimento familiar não é igual fim de namoro, que você termina um namoro e já vai dar uns beijinhos outro pra esquecer o ex, sabe? Entendi. Não é assim. A gente não cura a dor de um com o outro. Pelo contrário, as famílias precisam vivenciar esse luto até estarem prontas para acolher novamente. A nossa meta de acolhimento é ter 40 crianças acolhidas, mas para isso eu preciso ampliar o número de famílias acolhedoras. Então, para quem está nos ouvindo, por favor, se tiver interesse em conhecer mais sobre a AFA, sobre o acolhimento familiar, pode procurar a gente nas redes sociais. Legal. E quem que ajuda essas instituições na questão da AFA? Quem que dá esse suporte financeiro? Porque, logicamente, né, gente, do nada se faz, né? Então alguém precisa... Como que funciona essa parte de investimento? Se é uma repartição pública, como que funciona isso? O acolhimento, ele é um serviço tipificado, é uma política pública. Então a gente recebe dinheiro da prefeitura, tem uma parceria com a prefeitura. Ele pode acontecer de duas formas. Quando é execução direta, quando é o próprio poder público que executa, né, que é a própria equipe da prefeitura, ou quando a prefeitura faz convênio com uma organização, como é o caso da AFA. Então, a AFA recebe um dinheiro da prefeitura para executar esse trabalho. Esse dinheiro o que paga? Paga o salário da equipe técnica, da coordenação, manutenção da sede e uma bolsa auxílio para as famílias acolhedoras. Então, a família acolhedora recebe o valor de um salário mínimo mensal para ajudá-la ali nos custos da criança durante o acolhimento. Então, esses valores são pagos aí pela prefeitura. Que a gente sabe que é pai, porque um salário mínimo para uma criança pouquinho, né? A gente pouquíssimo. Sim. É justo, né, que as famílias recebam, afinal, não, lógico. Né, tem um gasto você ficar com uma criança, né, que não é sua, né? Entendi.
Gente, ó, eu não sei se existe algum Pix, alguma coisa, depois deixa pra gente. A gente vai pôr na descrição, que alguém quiser fazer. Não sei se isso pode, mas Pode, claro. fazer uma depois a gente pode doação, colocar. alguma coisa. Sim. Mas agora eu vou perguntar um pouco da Sara. O que te motiva a fazer tudo isso? Você, pessoa. Eu estou falando a Sara. O que te motiva? Você faz parte de alguma religião, alguma coisa? Conta pra nós um pouquinho de você. Eu não faço parte de nenhuma religião. Desde criança eu queria ser assistente social, não sei porquê. Nunca conheci nenhuma assistente social, mas eu brincava que eu era assistente social. É engraçado isso, assim. E já na adolescência eu fui me envolvendo com vários projetos sociais, né? Eu não sei o que me motiva, mas essa é a minha missão, sério. Sabe aquele trabalho que você faria de graça, mas você ainda ganha uma grana para fazer? É isso, assim, que eu faço. Eu fico muito feliz em poder acompanhar essas histórias, acompanhar as famílias. Hoje, né, eu não estou tão diretamente, porque eu estou formando equipes, mas eu acho que é uma forma de poder ampliar esse trabalho, né, pelo Brasil. Não sei, você me fez uma pergunta muito profunda agora. Eu sinto que é o que eu vim fazer aqui no mundo, sério. Você consegue voltar no tempo e pensar, se colocar no primeiro dia que você entrou na Cracolândia? Na Cracolândia? Pra você tirar alguém de lá? Você consegue lembrar como que foi? Eu acho... Eu senti uma satisfação enorme, assim, de estar ali e poder fazer um trabalho diferente, sabe? Eu vou muito até lá, eu tenho um grupo, né, que a gente trabalha histórias de vida com o pessoal da Cracolândia. E, não sei, eu me sinto muito grata por poder fazer isso, por poder estar lá com eles. Eu me divirto, nossa, para mim é super animado, não é um peso. Nada do que eu faço com as famílias é um peso, sabe? E o que você acredita que seria a solução para aquele lugar? Porque todo mundo entra governo, sai governo, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aquilo ali tá do mesmo jeito. Você que tá ali, que tá vendo a situação das pessoas, qual que é a tua visão dessa parada? Eu acredito na política de redução de danos e eu acredito em ter um local de uso seguro, como tem em alguns países. Então, você tem um espaço lá enorme, onde as pessoas podem usar a substância lá dentro, assim. E aí, nisso, a gente vai cuidando dessas histórias e cuidando dessas pessoas. Porque hoje, o problema da Cracolândia é que tá enorme, né? O número de usuários só cresce e espalhou pelo centro todo de São Paulo. Eu até brinco, eu falo que a prefeitura atrapalhou o nosso trabalho, porque antes eu ia em um lugar só para encontrar as pessoas. Agora a galera. Eu tenho que ir no centro todo, assim, ficou mais difícil. Então eu acredito, assim, ter um local de uso seguro, trabalhando na política, né, nessa perspectiva de redução de danos, e para poder ir cuidando dessas histórias. Porém, é um trabalho que leva tempo, não é rápido. E a prefeitura tem urgência. Eles acham que é pegar o usuário, enfiar em uma clínica e pronto. Mas não resolveu, ele vai sair da clínica e vai voltar para lá. E vai voltar usando mais droga do que ele estava quando ele saiu. Então não funciona desse jeito. Só que eles não querem dar um tempo. Então fica essa briga, sabe? Que não humaniza, só criminaliza. E como que o Estado vê essa situação, no seu ver? O Estado quer higienizar o centro, né? Tem lá vários movimentos imobiliários, né? E eu entendo que é muito difícil para os comércios ali da região. Tá todo mundo sofrendo. Lógico. Todo mundo tá sofrendo. As pessoas que trabalham, as pessoas que vão até o centro. Não tá legal, é óbvio que tá ruim. Só que a lógica que eles querem fazer também não dá certo, porque eles querem tirar todo mundo de lá, né? Então, todas as vezes que eu participo das reuniões, dos conselhos, é isso que é dito assim. Não, vamos limpar o centro, vamos tirar os usuários daqui e colocar... Mas eles não vão. Então... Você chegou a acompanhar alguma coisa daqui da nossa região de dificuldades? Eu não sei como que funciona, depois até a gente pode trazer o pessoal da AFA aqui pra gente trocar uma ideia mais pra frente. Mas aqui onde você anda no centro da cidade, você encontra muitas famílias indígenas aqui. Legal. Entendeu? Onde você encontra a mãe e a criança ali numa situação totalmente vulnerável. Já foi falado em redes sociais, alguma coisa sobre a situação? Eu não sei. Depois a gente pode ver com o pessoal da AFA como que funciona nessa situação. O pessoal da AFA ou vir alguém da própria rede de assistência aqui de Foz para falar. É óbvio que todas as regiões, gente, têm as suas complexidades. Eu tenho rodado o Brasil todo.
Mas nenhuma região está tão grave essa questão como em São Paulo. Até pela quantidade de pessoas. Né? É uma concentração muito grande, né? Porém, existem muitas famílias que estão totalmente desprotegidas do Estado. E às vezes a questão nem é um consumo excessivo do uso de substâncias, é não ter acesso mesmo à moradia. Gente, é tão caro alugar uma casa, vamos combinar? Não, lógico que é caro. Tinha uma mãe que eu acompanhava, ela tem esquizofrenia. E ela recebia o BPC, né, que é tipo uma aposentadoria. Ela alugava a casa para morar, mas ela não entendia que ela tinha que pagar todo mês. E dava 3 meses que ela não pagava, a pessoa despejava ela. E aí ela dizia assim para mim, poxa, Sara, você acha justo ter que pagar todo mês água, luz e aluguel? Não paga mesmo, eu não vou pagar todo mês, isso é muito injusto. E de fato eu penso, também tenho que pagar, também acho injusto, pois é. Caramba! Então assim, né, contando esse caso que eu lembrei agora que é engraçado, mas as coisas são muito caras, né? Para uma família sustentar, gente, uma casa, é muito caro, é muito difícil mesmo você pagar tudo todo mês, né? Não, e aí a gente para pensar no sentido de retorno, no sentido daquilo que a gente, do imposto que a gente paga, né? É muito caro, gente. Assim, a gente paga muito imposto para ter retorno zero. Como que você... Aí assim, digamos que uma pessoa... Né? A gente não tá aqui para julgar de forma alguma a pessoa que tá vivendo numa situação de adicto lá, né? Mas assim, o que faltou nessa história? A gente não pode proteger o Estado. O Estado tem culpa sobre isso aí. Tem culpa sobre uma saúde da família, um acompanhamento de no mercado de trabalho. Muitas vezes isso acontece, né? A questão do próprio vício, a questão até de você poder orientar essa pessoa de encontrar, tipo, esse trabalho que vocês fazem é excelente, que é um trabalho pequeno do Estado, digamos assim. Pequeno eu digo que poderia ser maior no sentido de mais gente, né? Porque depois, no caso, poderia diminuir drasticamente essa situação. Mas a gente sabe que quando parece o Estado, parece que as coisas vão mais devagar. E pessoas como você e instituições como a AFA que fazem uma diferença gigante aí nessa situação. É isso. E as famílias ficam sem saída. Como que você paga um aluguel ganhando um salário mínimo e sustenta os filhos? Não faz isso. E aí acaba se envolvendo às vezes com crime, né? Indo morar em ocupações, se colocando em situações de risco, e aí a coisa vai degringolando. Então, realmente não dá para isentar o Estado, sabe? A política pública não chega nas famílias que realmente precisam. Essa é uma crítica que eu sempre faço. As famílias que precisam, que chegam para o acolhimento, não são famílias protegidas. E aí, por trás de uma criança acolhida, sempre tem uma família desprotegida, porém a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A gente vai culpar a família pelo acolhimento. Mas será que ela é culpada? A pessoa pensa naquilo que a gente falou lá no começo, na questão da capacidade, né? Então você olha, não é capaz, é pobre. Deixa ir para adoção com uma família rica. Eu ouço muito isso, assim. Porém, você tá numa família rica não significa que você vai ter o cuidado integral. Significa que você vai ter amor. É verdade, né? E, gente, as famílias pobres, olha, falo com total certeza, cuidam muito bem dos seus filhos dentro das suas condições. Conheço um monte de família pobre, que mora em comunidade, mas que as crianças são tão felizes, né? Então, direito à escola, direito a... que consegue, que se desdobra e que vai, a mãe que acorda cedo para levar para uma consulta. Então não dá para desmerecer, sabe? Colocar tudo em uma única panela, né? É injusto. Sara, eu queria te agradecer pelo bate-papo, eu queria ter mais tempo para a gente trocar ideia, mas foi muito bom falar sobre isso. Eu acho que abre um pouco a cabeça das pessoas, muitas vezes julgamentos, né? A pessoa julga quem está vivendo uma situação de rua ou quem tem problemas de vício. A gente sabe que isso é uma dificuldade tremenda, que o Estado tem culpa nisso também, não é só a pessoa. A gente já conversou aqui com várias pessoas que falam de traumas no sentido psicológico, no sentido do que veio por trás, do que aconteceu anteriormente na vida dessa pessoa, para ela chegar nesse ponto. A gente sabe que isso tem uma carga tremenda, são heranças de situações que faz com que essas pessoas passam por essa situação. Sim, é isso. Né? Não é tão simples. Ninguém quer entrar numa Cracolândia, ninguém quer fazer parte. Tipo assim, eu acredito assim, que ninguém quer isso. Ninguém em sã consciência quer que o filho seja tirado de você. Não.
Não, ninguém quer. E aí não dá para olhar para as mães e achar que elas não têm dor, que não têm sofrimento. Tem muito. Tem muita dor e tem muito sofrimento. E se a gente não cuidar dessas histórias, elas só vão piorar, né? E eu acredito muito, assim, só para encerrar, né? Mas que se violência gera violência, acolhimento gera acolhimento. E essa é a única forma para mudar as coisas. Então, que a gente possa julgar menos e amar mais, sabe? Sim. Sara, dá tempo para eu te fazer uma última pergunta rapidinho que vem na minha cabeça aqui. Na questão, quando você vai acolher, você já tem, por exemplo, eu lembrei do caso do Kurt Cobain do Nirvana, que quando a mulher dele estava grávida, automaticamente o Ministério Público americano tomou a guarda dela, da criança, antes mesmo de nascer. Tá? Ela já, quando a criança fosse nascer, ele já ia ser retirada dos pais, né? Já chegou a acontecer isso, algum caso com você? De você encontrar lá, em qualquer situação, não só a Cracolândia, mas da criança já dentro do ventre ali, a mãe já perdeu o direito. Acontece? Acontece o tempo todo. Uma mãe que está em situação de rua, ela não tem direito de ser mãe. Antes da criança nascer, muitas vezes já tem a determinação para acolher o seu filho. Não é feito nenhum trabalho para que ela consiga ficar com essa criança. E do não vício tem também, nenhum alguma trabalho coisa. humanizado para isso. Nem o nome que ela escolhe para o filho é respeitado. Isso é muito cruel. O uso de substância por si só não é motivo para acolher a criança. O motivo para acolher a criança é se essa mãe coloca ela em uma situação de risco. Agora, como que você sabe isso antes da criança nascer? Muito contraditório, né? Então, a questão do uso de substância é uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. E a gente precisa cuidar dessas famílias e não criminalizar como a gente faz. Então tá bom. Então tá bom, vamos encerrar. Sara, muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe e que você consiga realizar todos esses sonhos que dessas crianças, dessa família ter... Pode deixar. Dessas crianças de ter um futuro, que possam, de alguma maneira, viver da melhor maneira possível e ter, né, cara... vontade de viver, vontade de sonhar e tudo mais. Muito obrigado por você ter vindo aqui trocar ideia com a gente. Nada, gente. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Pessoal, muito obrigada por quem ficou nos ouvindo até agora. E conheçam o acolhimento familiar. Juro que dá certo, as crianças não saem pior. É bom para todos os envolvidos, tá? Dá tudo certo, fica tudo bem e é isso. Então tá. Tamo junto, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo. Gente, vocês já viram um bate-papo aí, foi bacana, né? Obrigado aí por você estar aqui até agora com a gente. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. E você que tá aí, cara, não esquece de se inscrever, deixar o like e vamos nessa. Tchau, até a próxima.